Você não imagina como meu chefe é ignorante. Você não tem ideia de como é o meu marido. Meu pai é muito teimoso. Todos nós convivemos com pessoas difíceis. Passamos por várias situações durante a vida que precisamos lidar com pessoas ignorantes, estúpidas, teimosas, intolerantes. Mas a questão não são as atitudes delas, e sim como nós lidamos com essas pessoas, nossas reações às faltas de respeito, faltas de comunicação, alterações de voz e por aí vai. Mas qual a solução para conviver com essas pessoas? Em primeiro lugar, quando convivemos com pessoas difíceis, devemos avaliar a relevância delas nas nossas vidas e ter a consciência de que conviver com elas é uma escolha nossa. Não que as pessoas sejam irrelevantes, mas devemos entender a nossa relação com essas pessoas. Afinal de contas, são vínculos, tempo, histórias que devem ser levados em conta. Algumas pessoas têm mais relevância para nós do que uma pessoa que nós mal conhecemos. Se uma pessoa é difícil e tem pouca relevância na nossa vida, é mais fácil para nós não nos importarmos com a opinião dela, porque não faz diferença. A questão é quando essa pessoa difícil tem um papel relevante na nossa vida. O que devemos é entender que escolhemos conviver com ela, porque sempre é uma escolha nossa. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém, mesmo que sejam com os nossos pais. Às vezes, achamos que temos a obrigação de conviver, de aguentar as faltas de respeito, o mau jeito deles, porque são nossos pais, nossos cônjuges. Mas não é verdade. Nós não podemos ser prisioneiros, ser infelizes em relações que só nos fazem mal. Mas, se escolhemos conviver com essas pessoas, mesmo que elas nos façam mal, nos tratem mal, é porque nós entendemos que as consequências de deixar essa convivência serão piores do que a convivência em si. Quando escolhemos conviver com essas pessoas, seja por vontade ou por necessidade, temos que saber que precisamos de recursos para manter essa convivência. Quanto mais recursos nós temos para lidar com essas pessoas, mais fácil ou difícil a convivência será para nós. E quais recursos são esses que podem nos ajudar? Pode ser o próprio autoconhecimento, para entender quais os pontos que essas pessoas usam que me fazem sofrer. Podem ser recursos para melhorar a comunicação com essas pessoas, ou recursos específicos para cada relação difícil, como a convivência com pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno, como pessoas narcisistas, egocêntricas ou vitimistas, por exemplo. A questão mais importante é buscar mais recursos para lidar com essas pessoas, do que tentar mudá-las, como normalmente fazemos. Outro ponto importante é ajustar a frequência e a distância dessas relações. Às vezes, precisamos de trabalhar um dia de home office para melhorar a convivência no trabalho, ou diminuir a frequência das respostas no WhatsApp. Às vezes, precisamos visitar a pessoa uma vez por semana, ao invés de todos os dias. Às vezes, o que precisamos é deixar a casa dos nossos pais, não ver os amigos todos os finais de semana. Na verdade, não existe o certo e o errado, mas é importante redefinir a frequência e a distância que temos com essas pessoas. Portanto, conviver com pessoas difíceis é uma escolha nossa. E quando fazemos essa escolha, devemos criar os recursos necessários para não deixar que essas pessoas tirem a nossa paz, o nosso equilíbrio. O que gera sofrimento e desgasta a maioria das relações é a falta de diálogo, a falta de saber o ponto de vista do outro sobre o que precisa ser mudado, melhorado em ambas as partes. E ter a consciência de que por mais que você faça a sua parte, pode ser que o outro não mude em nada. Aí o preço para conviver com aquela pessoa seja o mesmo para o resto das nossas vidas. E quando escolhemos manter essas relações, pagamos o preço. Agora, se o preço estiver muito alto, se a relação nos prejudica, se é uma agressão aos nossos valores, talvez seja o momento de rever essa decisão. E uma coisa que sempre falo, o problema de pessoas que machucam outras pessoas é delas.
com elas mesmas. Não se sinta culpado pelas pessoas te tratarem mal, te desrespeitarem. Pense nisso. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Nossos vídeos saem todas as terças e quintas-feiras. E espero você. Até lá!